magnetismo pessoal ele está muito relacionado com o poder que reside em nós, que é um poder natural, intrínseco. E este poder ele está aí agora dentro de você. E ele só se expressa a partir do instante que nós nos damos a permissão para sermos genuinamente nós mesmos. Então quando você vira as costas para você, você não está apenas virando as costas para si mesmo. Você está virando as costas para a inteligência da vida. Quando você está na posse de si, com o seu magnetismo fluindo, você entra em compasso harmônico com a natureza e tudo irá acontecer na mais pura facilidade e na máxima eficiência. Então vamos dar início a mais um encontro, a mais um assunto, mais um tema. Sejam muito bem-vindos e obrigado pelo privilégio de poder participar do seu tempo. Eu respeito muito isso. Bom, nós não tivemos a nossa live na terça-feira por conta de um encontro fechado que nós fizemos no Zoom envolvendo a ativação secreta do DNA do sucesso. Foi algo simplesmente extraordinário e no finalzinho, ao longo da live eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu tenho uma surpresa bem interessante que eu tenho certeza que você que não participou dessa ativação secreta do DNA do sucesso vai ficar muito feliz. Bom, como eu já venho falando já ao longo aí de pelo menos umas 5 lives, sobre prosperidade, sobre sucesso, eu resolvi abordar um tema que também tem uma conexão direta com o assunto sucesso, o assunto prosperidade. Então, o nosso tema de hoje, ele vai tratar sobre o magnetismo pessoal. Você já ouviu falar sobre isso? Sobre magnetismo pessoal e a sua relação com a nossa vida, com o nosso sucesso? Pois é, então esse vai ser o nosso foco central da nossa abordagem de hoje. O magnetismo pessoal ele está muito relacionado com o poder que reside em nós, que é um poder natural, intrínseco, não é? E este poder ele está aí agora dentro de você. E ele só se expressa a partir do instante, veja bem, ele só se expressa a partir do instante que nós nos damos a permissão para sermos genuinamente nós mesmos. E é sobre isso que eu quero falar. E esta permissão de ser genuinamente nós mesmos, ela determina simplesmente tudo em nossas vidas. Determina a sua prosperidade, determina o seu índice de sucesso. Então nós podemos até traçar uma certa relação associando que o seu índice de sucesso está diretamente proporcional ao quanto você se permite ser você. Não é? E entender isso pode ser a chave que faltava para que você desse uma grande guinada na sua vida. E eu tenho certeza que você que está aqui hoje me assistindo anseia por isso, anseia em mudar a sua vida, anseia em viver com mais sentido, anseia em viver com mais paz, anseia em viver com mais prosperidade. Nós somos expressões singulares do divino. Esse é um mote que eu me baseio, já expliquei muito sobre isso nas outras lives. Então vamos só relembrar essa condição. Nós somos expressões originais, singulares do divino ou da consciência cósmica, da inteligência absoluta. Logo, nós somos naturalmente poderosos. O desafio é nos desvencilhar da máscara ideológica que vestimos e que tenta nos convencer a ser alguma coisa para o mundo,
para as pessoas, numa tentativa sempre frustrante de se sentir feliz ou pleno. A sua jornada de poder, ela é uma jornada de retorno, de volta para a sua natureza. E esse é o grande desafio. Muitas pessoas estão tão identificadas com essas características que assumiram para corresponder às expectativas e às diversas ideologias que as pessoas projetam em você, que elas acabam se perdendo. E a perda de si mesmo sempre nos leva à perda do sentido, do propósito existencial. Eu atendo muitas pessoas em consultório e esse é um dos problemas recorrentes. As pessoas chegam até mim buscando esse sentido, buscando, muitas vezes passam por uma experiência traumática, passam por uma ruptura, e aquela ruptura pode ser o ponto que causa a perda de si mesmo. Não é nem difícil nem fácil. Requer apenas um comprometimento sincero com a sua felicidade. Quando eu coloco isso, as pessoas, a primeira coisa que elas falam é isso: ah, mas isso é muito difícil. Não é difícil nem fácil. Nada na vida é difícil ou fácil, só requer comprometimento e a decisão, o comprometimento com a tua felicidade. Portanto, não se preocupe em encontrar o seu propósito, porque ele sempre lhe encontra, o propósito ele sempre lhe encontra quando você se permite ser realmente e genuinamente você. Toda pessoa que chega para mim e fala: ah, eu tô perdida, eu não sei o que fazer da vida, eu não sei qual é o sentido da minha vida, eu já sei que ela já se perdeu de si mesma. Então, o meu foco é ajudar aquela pessoa a se reencontrar, porque no momento em que ela se reencontra e ela reafirma o comprometimento de ser genuinamente ela, naturalmente o propósito irá lhe encontrar. Eu gosto muito de uma passagem de Jesus, quando ele disse, de uma forma bastante metafórica, mas reservando um conhecimento muito profundo, não é? Que ele diz: larga é a porta e espaçoso o caminho que lhe conduz à perdição. Muitos são os que entram. E estreita é a passagem e apertado o caminho que lhe conduz à vida. Poucos são os que encontram. Então, quando Jesus afirmou isso, ele estava exatamente de uma maneira metafísica, apontando para a possibilidade de você achar essa passagem estreita e passar por ela. E essa passagem estreita é você mesmo. É você mesmo. Você é a passagem que lhe conduz à vida. E você sendo esta passagem, passar por ela significa em você se permitir ser você. Nós vamos detalhar isso. E a passagem espaçosa que lhe conduz à perdição, essa perdição não é você se perder em vícios, enfim. Essa perdição é se perder de si mesmo. Se você se perder de si mesmo, você já estará perdido na vida. Então, esse caminho, essa jornada de poder pessoal, é uma jornada de retorno para si mesmo. Então, nós temos que nos dar esta permissão. Nosso assunto de hoje é sobre o magnetismo pessoal. De tempos em tempos eu sempre volto a abordar esse assunto, mas trazendo sempre um novo ângulo, um novo olhar sobre o assunto. Eu já tratei, por exemplo, do magnetismo na esfera afetiva, como trabalhar o seu magnetismo afetivo para entrar em ressonância com a alma que tem a ver com a sua alma. Não entrar em conexão com pessoas, mas entrar na conexão com a alma que tem a ver com a sua. Então já tratei sobre isso na esfera afetiva, já tratei desse assunto, por exemplo, dentro da esfera terapêutica, e hoje nós vamos falar
de uma forma mais abrangente sobre o que vem a ser este magnetismo. E nós já temos aqui um preceito fundamental. O seu magnetismo, ele tem início a partir do momento que você se dá a permissão de ser você, ser genuinamente você. Esse assunto, ele recebe diferentes nomes dependendo da linha de estudo que eu abordo. Então podemos por exemplo, usar o nome, né, a denominação carisma, ou poder pessoal, ou poder interior, e mais recentemente, né, todo o movimento de coaching vem tratando desse assunto, falando da questão do empoderamento, né, se empoderar na vida. Eu gosto do nome magnetismo pessoal porque ele é didático e ele nos permite traçar algumas relações bem interessantes que você vai entender aqui hoje comigo. Mas o nome aqui não importa, o que importa é você entender o fundamento por trás deste processo. Você já deve ter vivido ou vive às vezes momentos em que parece que tudo na sua vida subitamente resolve cooperar com você. As coisas se resolvem, as oportunidades se apresentam, a solução chega e tudo funciona incrivelmente bem. E, no entanto, há momentos também que você já deve ter vivido em que de repente parece que tudo está contra você. Parece que o universo resolveu não mais cooperar e sim conspirar contra você. Nos dizem que tudo flui, que tudo está fluindo muito bem. O que mudou em você? Como você se sentia naqueles dias em que tudo cooperava? Você já parou para prestar atenção nisso? Quando você tem um dia maravilhoso, em que você acorda já se sentindo diferente, você já começa que tem alguma coisa diferente em você quando você acorda. De repente você acorda com uma alegria espontânea, você acorda leve e você então ao longo do dia constata que o seu dia está fluindo e tudo se encaixando. E há dias também que você já sabe que está diferente para pior. Você já acorda com uma tensão, acorda mal-humorado, não é? Então o que acontece, né, que te leva a se sentir assim? E você já entende que o teu estado, de uma forma direta, influencia no comportamento da sua realidade, na forma como os eventos se desenrolam. Já deu para notar claramente que há esta conexão sutil de como você se sente aqui dentro e como a vida responde. Há um princípio metafísico que eu sempre apresento para os meus clientes e que eu me pauto muito, que é: a vida sempre reflete o que você espera dela. Isso quer dizer que a vida, ela está sempre refletindo a forma como você está olhando para ela. E o que está por trás do seu olhar, claro que é modo de dizer, o que está por trás do seu olhar é o seu estado. O seu estado funciona como uma lente de um óculos. Uma lente que filtra a sua percepção de mundo e, consequentemente, o mundo irá refletir exatamente essa percepção. Logo, o pressuposto espiritual que eu vou me basear aqui é de que você é todo o universo tendo uma experiência individualizada como ser humano temporariamente. Você é esta inteligência universal individualizada, tendo uma experiência como ser humano, que é uma experiência temporária. Daqui a pouco a Terra irá reivindicar o seu corpinho e simplesmente você terá que partir. Uma gota de água, uma gota d'água do mar, mesmo sendo apenas uma gota do mar, detém as propriedades do mar. Detém as propriedades do mar inteiro, por sinal.
O problema é que há muita informação tentando lhe convencer, tentando convencer você a não ser você. Pessoas, família, cultura, educação, enfim. Há muita informação gerando esta pressão, tentando convencer você a não ser você, e sim a ser igual a alguma coisa. Tem tanta gente tentando lhe podar, tem tantas pessoas te obrigando a ser igual ao ideal que elas esperam de você. E quando você acaba cedendo e abrindo mão de quem você é para agradar, para receber aprovação, e você vai se forçando a se moldar a um esquema, aí ocorre um fenômeno desastroso. Quando você faz isso, visando os famosos ganhos secundários emocionais, quando você faz isso, você simplesmente vira as costas para si mesmo. E quando você vira as costas para você, o seu magnetismo pessoal decai vertiginosamente e você perde a capacidade de canalizar ou de expressar esse poder espiritual universal. Então, quando você vira as costas para você, você não está apenas virando as costas para si mesmo. Você está virando as costas para a inteligência da vida. Você está virando as costas para o teu sentido e, consequentemente, você está virando as costas para o seu propósito. E este é o grande dilema que as pessoas vivem, sem perceber. Elas estão ali numa busca célere de achar o propósito, de achar o sentido, e elas não percebem que elas estão de costas para elas mesmas. E que tudo que elas precisam fazer é se virar de volta, olhar para elas e expressar quem elas são. Esse é o segredo por trás da manifestação, da expressão do magnetismo pessoal. Lembre-se disso que eu estou falando. Porque se você realmente entender esse tópico que eu acabei de explicar, só isso, se você tiver a coragem de não mais virar as costas para si mesmo para agradar e para suprir as expectativas, você reencontrará em você o seu lugar de poder. E, consequentemente, você será muito bem sucedido. Veja, você enquanto indivíduo, você enquanto consciência, você está viajando pela evolução, tendo uma experiência psíquica que nós conhecemos como tempo. Apesar de todas as mudanças que você já passou, mudanças biológicas, mudanças corporais, mudanças comportamentais, mudanças de desejo, né? Quando você era mais novo, você tinha certos desejos que você não tem mais. Mudanças geográficas, mudanças de crenças. Você, apesar de tudo, ainda é você. Algo o mantém coeso. Você ainda se reconhece como sendo você. E quanto mais coeso, mais íntegro você estiver, maior será a atuação das forças do universo ao seu favor. Esta coesão representa você ser cada vez mais si mesmo. Vocês sabem, para quem me segue, que esse assunto é um assunto recorrente na minha abordagem, dada a importância que isso tem na vida prática. O magnetismo pessoal, ele começa a expandir quando você começa realmente a gostar de ser quem você é. Será que você gosta realmente de você?
Para você se permitir ser você, você precisa gostar muito de você. Você precisa se amar. Eu nem vou entrar aqui, nem vou exigir isso agora, se amar, porque o alto amor, ele é decorrente de uma série de movimentos anteriores. Para se chegar no alto amor, você precisa primeiro se aceitar muito bem, depois se respeitar profundamente. E esse respeito profundo vai te devolver toda a autoestima que já está aí. Dessa autoestima vai surgir o alto valor, do alto valor vai surgir o alto amor, e do alto amor surge o reconhecimento de que você merece o melhor na sua vida. Mas o teu magnetismo, ele começa a expandir quando você realmente gosta de ser quem você é. É desafiador? Claro que é, porque o que está em jogo são os ganhos secundários. O que está em jogo e o que você tem medo é de frustrar as expectativas das pessoas sobre você. E esse é o grande dilema das pessoas. Só que a única coisa capaz de garantir o teu sucesso é o teu poder interior. Então, se você abre mão de você para suprir as expectativas de meio mundo, você está abandonando o único fator capaz de transformar a tua vida, que é o teu poder, que é o teu magnetismo. Eu sei que você pode parecer o tanto quanto clichê essa afirmação, né? Você precisa gostar de você, porque muitos que atuam na área de autoajuda e de coach falam sobre isso. Mas o que significa realmente isso? Como eu gosto de mim? Como eu aprendo a gostar de mim? Ou será que precisa aprender? Ou será que eu preciso desaprender as coisas? Até chegar num ponto que eu descubro que é natural gostar de quem eu sou. Eu estava iludido pelas ilusões que o mundo projetou e eu comprei como verdade. Eu acreditei quando as pessoas falaram que eu não era suficiente, que eu não era bom o bastante, e que para ser aceito eu precisava corresponder ao que elas exigiam de mim, e eu fui me largando, fui me abandonando, fui me anulando, até esmaecer essa sensação natural de que eu sempre gostei de mim. Se você examinar qualquer criança até os seus 6 anos de idade, você vai perceber que as crianças, elas se amam profundamente. Elas não precisaram aprender isso, porque elas não estabeleceram conflito. A cultura ainda não penetrou totalmente no interior de uma criança. E elas nem se preocupam, porque não é uma questão mais. Elas não estão preocupadas em questionar se elas têm autoestima ou não, se elas são confiantes ou não, ou se elas gostam delas. Elas simplesmente vivem nesse estado. Um outro ponto no desenvolvimento e expansão do seu magnetismo é aprender a conservar a sua energia. Veja aí mais um outro ponto fundamental, né? Então, estou falando que você precisa gostar de você. Você precisa aprender a conservar a sua energia, fazendo com que ela se acumule e circule em você. E para que você conserve a sua energia, você precisa recuar. Você precisa se dar o direito de não interferir na dinâmica do mundo, de não interferir no comportamento e na vida das pessoas. Em outras palavras, você precisa liberar o mundo, liberar as pessoas para que elas possam ser livres, e você também. Nós despendemos muita energia quando estamos na função do herói, querendo salvar meio mundo de gente.
na petulância de achar que nós sabemos o que é melhor para os outros, que é arrogância, não. Nós nos perdemos, despendemos muita energia na busca de um culpado sendo vítimas. Nós despendemos muita energia tentando crucificar os outros como algoz ou juízes. Mas a partir do momento que você recua, tem uma palestra minha no Metaflix que chama-se Ficar Pequeno para Ser Grande na Alma. E esse ficar pequeno é recuar para entrar em equilíbrio com o mundo circundante. Tudo que você precisa é isso. Entrar em equilíbrio com o mundo circundante. E entrar em equilíbrio com o mundo circundante significa não interferir. Isso não quer dizer que você não deva agir. E aqui está uma grande... Isso que eu estou explicando está sintetizado numa passagem de Jesus quando ele disse: esteja no mundo, mas não seja do mundo. Conservando, deixando a sua energia se acumular, circular em você, ficar na sua energia. Aí a gente volta para esses 3 papéis que nós estamos sempre oscilando: vítima, herói ou heroína e algoz. Estamos o tempo todo circulando nesses 3 papéis. Eu posso te garantir que os seus hábitos comportamentais hoje o levam, na sua grande parte, a perder muita energia. E isso tem muito a ver com a importância de mudar as suas atitudes. Nós somos dotados de um centro interior profundo que pode entrar em plena atividade a partir do instante em que você mantém a sua energia bem estabelecida em você. Ser mais observador e menos absorvedor do mundo. Quando isso acontece, quando você consegue estabelecer a sua energia, porque você agora está recuando para entrar em equilíbrio com as coisas, isso não quer dizer que você tenha que ser omisso, indiferente, alienado, não é? Ou ficar na anestesia emocional. Então nós somos dotados de um centro interior que, quando a energia ela está bem concentrada, bem estabelecida, este centro interior ele entra numa atividade e expande a sua influência a partir do teu ser. E essa expansão desta influência interior ou espiritual é o seu magnetismo, é o seu poder natural fluindo. É um poder tão extraordinário porque ele é um poder inteligente. Ele atua organizando, coordenando, sincronizando tudo aquilo que tem a ver com você. Quando você está na tua energia, esse centro interior ele entra em atividade e ele lança esse magnetismo e essa energia inteligente vai na frente, abrindo o caminho, sincronizando eventos, resolvendo coisas. É algo impressionante. Ela atua organizando, coordenando. Como eu sempre falo da importância de mudar o posicionamento, logo as atitudes, vamos revisitar o conceito de atitude e a sua diferença em relação à ação. Há uma diferença entre atitude e ação. Qual é a diferença? A ação é o ato em si, que eu direciono para fora de mim, para o externo. A atitude é o que eu sou para mim, um posicionamento interno. Ou seja, a atitude é um posicionamento, é uma postura interna que qualifica a ação. A ação sem atitude, ela é inócua. Já a ação com a atitude tem um poder ela é revestida de um poder tremendo. Então, a partir dessa premissa da atitude, vamos falar das atitudes que lhe enfraquecem e o que o levam a perder o seu magnetismo. Veja, a sua vida, para ela se manter estruturada,
a sua vida, para ela se manter estruturada, a sua realidade, para ela se manter estruturada em um nível complexo de organização, ou seja, uma vida muito bem sucedida e bem realizada em todos os níveis, requer que você tenha um alto nível de energia. Requer que você tenha um alto nível de energia concentrado em você. Se você tem um baixo nível de energia, porque você está julgando todo mundo, você está condenando todo mundo, você está buscando um culpado o tempo todo, você está tentando salvar todo mundo, você não executa, você não muda e você não cura. Porque a mudança, a transformação e a cura requer que você se mantenha num nível altíssimo de energia. E isso é para poucos. Não é para todo mundo. Porque envolve a coragem de mudar a sua atitude diante da vida, de mudar o teu posicionamento. Este é o aspecto essencial por trás do vírus ativo em você da procrastinação. É um vírus psíquico. Todos nós já brincamos em algum momento com um imã. Eu, quando era mais novo, adorava brincar com o imã. Eu pegava lá a pedrinha e eu adorava ver ele atraindo as limalhas de ferro, atraindo outros metais, não é? Pois bem, veja o que eu vou te explicar agora. Você sabe que o ímã, ele é um sistema físico que gera um campo magnético com o poder de atrair metais, certo? Muito bem. O imã, inclusive imã é uma palavra, que deriva do francês aimant, quer dizer amoroso ou amante. O interessante para nós é entender que um ímã é um sistema físico que possui todos os seus átomos orientados no mesmo sentido. E quando os átomos eles estão todos orientados no mesmo sentido, você então tem um ímã com um poder magnético. No entanto, se você pegar este pedacinho de ímã, esse ímã, e pegar um martelo e martelar, exercer uma pressão recorrente, você martela uma, você martela duas, você martela três, esta pressão, ela desorienta esses átomos e o poder magnético daquele sistema físico vai se perdendo. Olha aonde nós vamos chegar com essa reflexão. Agora, usando essa mesma analogia, ser magnético representa estar com os teus elementos internos orientados para uma mesma e única direção. Para uma mesma coisa. Quando todos os seus elementos da tua constituição estão orientados na mesma direção para uma única coisa, o teu magnetismo acontece. E estar orientado para a mesma direção, que direção é essa? A sua natureza. A sua natureza. Então, a partir do momento que você vai se permitindo entrar em harmonia com a sua natureza, com a sua diferença, respeitando os elementos da tua constituição, a forma como você sente é única, o teu jeito de sentir as coisas é teu, o seu temperamento ele é único. Então, quando você vai respeitando essas características, os teus elementos ficam orientados para o mesmo sentido e da mesma forma como um ímã físico, você se torna uma espécie de ímã capaz de emanar este poder magnético, este poder divino, este poder inteligente que irá coordenar e levá-lo a se atrair
para aquilo que é melhor, para aquilo que tem a ver com você. Como eu já disse várias vezes, você não atrai nada, você se atrai para as coisas, é diferente. Então, com esta analogia, nós vamos entender que a diferença é um fator de equilíbrio no universo. Porque no universo nada é igual a nada. A diversificação é o que contribui para a evolução das espécies. Toda vez que você tenta ser igual a alguma coisa, você entra em desequilíbrio. Os teus elementos se desorientam. E a cultura, a educação, as expectativas que as pessoas projetam sobre nós, se você deixar, exerce uma grande pressão na tua constituição que poderá desorientar os teus elementos. Daí a necessidade de desenvolvermos uma intimidade profunda conosco. No início, você vai se sentir inseguro a fazer isso, mas à medida que você vai praticando, você vai ganhando este envolvimento com você e você vai se tornando muito forte. Quando você tenta ser igual ao que esperam de você, você entra em desequilíbrio. Não se esqueça disso, porque a diferença é o fator de equilíbrio no universo. Se assim não fosse, nós teríamos um universo que iria se repetir nas suas estruturas. E se você um dia caminhar pela rua e simplesmente prestar atenção nos rostos das pessoas que passam por você, você vai ficar fascinado por ver o quão criativo é a inteligência do universo, porque você não vê um rosto igual ao outro. Pode ter até semelhanças, mas não são iguais. Não são idênticos. Portanto, a natureza nos mostra que a diferença é o fator que traz equilíbrio e que mantém um equilíbrio. Portanto, evoluir enquanto ser é diferenciar-se continuamente. E diferenciar é ser cada vez mais você. Há uma frase que eu gosto muito. Diminuir o alvo é dificultar o trabalho das flechas. Diminuir o alvo, aqui, nesse contexto, representa parar com as atitudes contra você e que lhe colocam à mercê das pessoas. Que lhe colocam à mercê emocionalmente das pessoas. Que lhe colocam à mercê emocionalmente das situações, que o levam a perder energia. Então, dificulte o trabalho das flechas, diminuindo o alvo. Pense nisso. O funcionamento da natureza é regido pelo princípio da menor ação e máxima eficiência. Quando você está na posse de si, com seu magnetismo fluindo, você entra em compasso harmônico com a natureza e tudo irá acontecer na mais pura facilidade e na máxima eficiência. Por falar nisso, eu preciso dar uma notícia antes de a gente chegar na parte final aqui, que é muito importante, que é o seguinte. Nós tivemos, e tem tudo a ver com o magnetismo, que eu vou falar agora. Vocês sabem que nós tivemos aí um encontro secreto no Zoom para ativação espiritual do DNA do sucesso, que foi extraordinário. Nós tivemos 360 pessoas participando na última terça, em pleno feriado. E nós estamos já com uma lista quase de 300 pessoas, uma lista de espera. Então eu conversei com a minha equipe e nós decidimos, porque muita gente queria participar e não conseguiu, e essa é a última ativação espiritual do DNA do sucesso desse ano, então nós decidimos abrir uma segunda edição para a ativação secreta desse DNA do sucesso, que tem tudo a ver com a ativação do seu magnetismo, pessoal, porque está intimamente ligado. E essa segunda edição da ativação secreta do DNA do sucesso, ela irá acontecer nessa próxima terça-feira, dia 22/11, né, às 20 horas, no Zoom. Se você me acompanha no Instagram, já deve ter percebido a quantidade de depoimentos que nós postamos pós-ativação do DNA. As pessoas assim, dando relatos incríveis, extraordinários. Mas essa ativação, ela não é para qualquer pessoa, não é para você que se coloca, que ainda acha que é vítima das coisas.
Na verdade, o valor, eu propus um desafio. Eu propus um desafio para entrarmos na lei do equilíbrio entre dar e o receber. Né? Você sabe que eu dou muita coisa aqui no Instagram, conteúdos incríveis, e nós precisamos compensar essa doação com a recepção. Então, o meu desafio foi propor às pessoas de fazerem uma oferta, investir um valor irrisório, simbólico de R$ 50. Então ela investe valor para receber um valor. E quando a gente faz isso com consciência, nós estamos acessando o aval para recebermos uma grande bênção do universo. Esse é o princípio. Então é um valor de R$ 50, que é um valor bem simbólico, e também para que as pessoas possam também acessar essa experiência. Então, para quem quiser participar, nós estamos com uma lista de espera muito grande, né? Eu vou sugerir o seguinte: o pagamento ele deverá ser feito somente via um link. Então, para quem quiser participar dessa ativação secreta do DNA do Sucesso, que é uma ativação espiritual, né? É uma série de sensibilizações conduzidas por mim ao vivo, não é? Maravilhosas. Então, para quem quiser participar, é importante clicar no link que está aqui na minha bio no Instagram. Esse link vai te levar para a nossa equipe, e lá eles irão então te fornecer um link para efetuar o pagamento, tá? Então essa ativação não ficará gravada, é uma intervenção pontual. Eu fui inspirado a fazer isso, né, espiritualmente falando, então não vai ficar gravado, não é uma aula, né? Eu vou fazer uma breve explanação, explicar algumas coisas, depois nós vamos partir para uma série de sensibilizações. Então, veja, nessa ativação haverá uma oportunidade para você que deseja abrir esse campo de sucesso, esse campo de prosperidade e o campo da cura. Então, vai depois aqui no link, ou vai agora aqui no link da minha bio, peça, né, a solicitação para participar da ativação do DNA, que vai acontecer na próxima terça às 20 horas, e aí você vai receber um link para efetuar esse pagamento simbólico, é a sua oferta. Eu fiquei muito feliz porque no primeiro grupo tinha pessoas que ofertaram de boa vontade até mais do que R$ 50, porque sentiram o valor que isso tem na sua vida. Então, quando você faz isso, reconhecendo o valor que isso tem para você, instantaneamente você está acessando o aval do universo para que você receba e abra, né? Abra os caminhos da sua vida. Então tem muita gente aqui no Instagram que ficou a semana toda perguntando quando ia ter uma próxima ativação, porque perdeu. Então essa era a surpresa que eu tinha hoje para vocês. Então nós vamos fazer uma segunda ativação na terça, a última ativação espiritual do ano, não é? Então vai ser um momento muito auspicioso para você, para que você comece o próximo ano, né, com uma energia incrível, né? Lembrando que o meu Zoom ele tem um limite, né, de número de participantes, então nós já estamos com uma lista de espera imensa, já temos 300 pessoas. Então, para quem quer participar, o momento é agora. Tudo bem? Então, para a gente encerrar toda essa abordagem que eu estou aqui explicando, eu comentei que você deve dificultar o trabalho das flechas, diminuindo o alvo. E para isso você precisa deixar as atitudes que lhe colocam contra você e que lhe colocam à mercê emocionalmente de pessoas e situações. E quando você então começa a tomar posse dessa energia, você entra em ritmo com a natureza, e a natureza opera pela menor ação, pelo mínimo esforço e máxima eficiência. Há hábitos comportamentais que enfraquecem o seu magnetismo. O hábito da reclamação o leva a perder energia, resistindo ao que foi. Manter o seu passado ativo também lhe mantém num modo de perda de energia. O que é manter o seu passado ativo? É não deixar o passado passar. É a resistência em aceitar o como foi. Quando você aceita o como foi, você finca
a bandeirinha branca da paz no território do seu passado. E você precisa fincar esta bandeira branca da paz no teu território, do teu próprio passado. Isso vai lhe trazer uma recuperação interior e o resgate de um volume muito grande de energia que você mantém despendendo, que drena o seu magnetismo. O esforço para provar que está certo. O quanto você se esforça para provar para as pessoas que está certo. Então tem aquela frase, né, bem sábia. Você prefere ter razão ou estar em paz? Eu prefiro estar em paz. Já abandonei há muito tempo essa necessidade de estar certo em relação aos outros. Eu posso estar realmente com a compreensão de que eu sei o que eu estou falando e que a pessoa está completamente equivocada, mas se ela chegar para mim e falar, Horácio, 1 mais 1 é igual a 3, eu vou falar, ok, 1 mais 1 é mesmo 1 mais 1 é igual a 3. Né? Tem aquele ator americano, Ken Reeves, né? Que foi o protagonista do Neo no Matrix. Ele falou isso, né? Que um dos segredos que ele usa para lidar com as pessoas é que ele abandonou a necessidade de estar certo. E isso é maravilhoso. Quando você resolve estar em paz ao invés de ter razão. O esforço para agradar. Óbvio, quando é de coração, você faz pelo prazer de agradar. Mas quando você está se esforçando para agradar, porque você está terceirizando a sua autoestima, aí tem um grande problema. Quando você está em busca de um ganho secundário, quando você quer que o outro lhe aprove, para você se sentir melhor, aí você já está no esforço do agradar e isso não é saudável. Não é saudável. Então, essas são as posturas principais. Já os hábitos comportamentais pessoais que você precisa rever, que drena o seu magnetismo, é algo básico, que é o nosso ponto de partida que eu já falei. A sua não aceitação. Não se aceitar é um hábito complicado, que vai lhe trazer muito desequilíbrio. O segundo hábito, comparar-se. Geralmente a pessoa que não se aceita bem, ela tem um problema de comparação, ela está sempre se comparando. E quando você superar o vício pela comparação, você então encontrará o seu lugar de poder em você. Você só encontra o seu lugar de poder quando você abandona o hábito de se comparar. E para abandonar o hábito de se comparar, nós precisamos nos aceitar muito bem, entender que nós somos um projeto muito bem sucedido da natureza. Você foi o espermatozoide vencedor na corrida para a fecundação do óvulo. Você foi aquele que superou milhões de espermatozoides. Só isso já é um motivo para você abandonar a comparação. Não é? O terceiro hábito pessoal, cobrar-se. Quanto mais você se cobra, mais você trabalha na manutenção da ilusão de que você não dá conta. Então não se cobre mais. Ao invés de se cobrar, se acolha. Toda vez que você pegar se cobrando, respire e diga: eu agradeço por ser quem eu sou. Isso vai te liberar muito, muito desse vício do cobrar-se. E o quarto hábito pessoal que nós temos que nos libertar, que drena o nosso magnetismo pessoal, obviamente, é a autoanulação. A autoanulação. Então, com isso posto, eu acho que eu já forneci bastante subsídio de informação para você repensar uma série de coisas, para se sentir motivado a mudar o seu posicionamento diante da vida. É claro que aqui numa live
não tem como eu fornecer exercícios práticos, ensinar uma série de mecanismos, porque isso cabe em um curso, em um workshop, e certamente nós iremos ter para o próximo ano um workshop só para mergulharmos a fundo e de cabeça nesse assunto envolvendo o magnetismo pessoal. Então, pessoal, era isso que eu queria deixar para vocês hoje de mensagem. Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado o conteúdo. E eu estou vendo aqui no chat, tem muitas pessoas perguntando que o link não está funcionando. Certamente por conta do volume de pessoas que estão tentando acessar o link aqui na bio para entrar em contato com a nossa equipe. Fiquem tranquilos, se o link não está indo agora, tenta um pouquinho mais tarde, né? Espera alguns minutinhos, ou em último caso, mandem uma mensagem no meu direct aqui também, que nós vamos acolher todo mundo e vamos direcionar todo mundo. Então, eu desejo a vocês uma ótima noite e nos vemos na terça-feira que vem no Zoom, grupo fechado, para fazer esse trabalho espiritual de ativação do seu DNA de sucesso. Todos que fizerem o pagamento e acessarem o link irão participar de um grupo fechado, secreto no WhatsApp, e lá vocês vão obter outras informações. Só para quem for participar dessa segunda ativação do DNA do sucesso, nós temos uma surpresa que nós iremos anunciar apenas para quem estiver participando da ativação secreta do DNA na terça-feira. Então aguardem que vem uma surpresa muito boa por aí. Pessoal, um grande abraço, uma ótima noite e nos vemos por aqui em breve. Até mais.